Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você sabe quanto custa carregar um carro elétrico em casa? Quer saber? Então assiste a esse vídeo. Quando pensamos em um carro plugado na tomada de casa durante horas, a primeira pergunta que vem à cabeça é: quanto isso vai custar? A maioria das pessoas tende a pensar que será uma fortuna. Mas não é bem assim. O custo é mais baixo do que se pensa. O primeiro ponto a ser ressaltado é que as tomadas residenciais no Brasil seguem o padrão NBR 5410, com aqueles 3 pontos de entrada. Qualquer carro elétrico tem entrada de tomada, como qualquer outro eletrodoméstico, sendo que a tomada do carro segue um padrão específico. A recomendação deste padrão é de que as tomadas de 110 volts tenham no mínimo 10 amperes e no máximo 20 amperes. Já as de 220 volts possuem corrente de 20 amperes. Em qualquer uma é possível carregar e o custo é o mesmo, só muda o tempo de recarga. Em relação ao cálculo do valor, ele pode ser feito pelo próprio proprietário da casa, basta saber o quanto de potência a rede elétrica possui, medida em watt. Por exemplo, uma tomada de 110 volts 20 amperes tem potência máxima de 2.200 watts. Para calcular o custo, o dono só precisa multiplicar o número de watts, que está especificado no carregador do carro, pelo tempo em que o veículo ficou ligado na tomada, dividido por 1000, chegando então ao valor em kWh. Respeitando o limite apresentado pelas tomadas e, considerando que o carregador possua a potência de 2.200 watts e que o carro ficou ligado 10 horas, o gasto de energia foi então de 22 kWh, neste caso. O preço do quilowatt-hora é determinado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Porém, a tarifa varia de estado para estado, sendo que, quanto mais ao norte, mais caro. A média nacional fica entre 50 centavos e 60 centavos. Mas nada impede de regiões terem preço perto, ou superior, a R$1 e regiões com tarifa na casa dos 30 centavos. Para simplificar, vamos usar como exemplo uma taxa de 50 centavos. Neste caso, o preço das 10 horas carregadas será de R$11. Ou seja, o valor nada mais é que a multiplicação de 22 kWh por 50 centavos. Se usarmos como exemplo uma tomada de 220 volts 20 amperes, a potência máxima será de 4.400 watts. Nas mesmas 10 horas, o consumo será de 44 kW, que resultaria em um valor de R$22. A porcentagem de carga enviada é definida pelo tempo de horas plugado na tomada e pela potência da rede. As baterias mais comuns comercializadas vão de 40 kWh a 60 kWh e a autonomia com bateria cheia fica em torno de 300 km. No caso de uma tomada de 110 volts 20 amperes, o tempo para a recarga completa pode demorar mais de 24 horas. Nas tomadas de 220 volts 20 amperes, será sempre metade. E em tomadas de 110 volts 10 amperes, a potência é de 1.100 watts, sendo 3 vezes mais lenta que uma de 220 volts. Outro fator que influencia na cobrança é a tarifa da bandeira, que pode ser verde, amarela e ou vermelha. Quando está verde, tudo dentro do normal. A amarela é um alerta de cobrança adicional para cada 100 kWh usados. Já a vermelha tem cobrança ainda mais alta para cada 100 kWh utilizados. Estas tarifas são descobertas direto com a ANEEL. Outra alternativa é o uso de Wallbox. Qualquer montadora que comercialize carros elétricos disponibiliza um carregador de parede, Wallbox, que normalmente carrega 80% da bateria entre 6 e 8 horas. Nestes aparelhos a instalação deve ser feita em tomada monofásica ou trifásica, que aguenta maior carga de potência. As redes domésticas, na grande maioria, são monofásicas ou bifásicas, por não demandarem tanta energia. As redes trifásicas com 20 amperes de corrente máxima são capazes de produzir uma média de 13.200 watts.
O custo neste caso é o mesmo das tomadas convencionais, pois entregará mais potência em um período de tempo muito menor. O preço médio de um wallbox é de R$ 7.000 e demanda obras na residência para quem não tem a rede trifásica. Esse será o custo adicional em relação às tomadas convencionais. Muitos proprietários de carros elétricos fazem uso do sistema solar fotovoltaico. Nele, placas de silício são instaladas no telhado, na maioria dos casos, e transformam os raios solares em energia elétrica. A eletricidade gerada pelas células fica em corrente contínua, podendo ser usada imediatamente. O sistema gera energia para toda a residência e tem reduções de impostos estaduais, mas cada um tem o seu critério. Empresas que fazem a instalação das placas solares prometem de 50% a 90% de economia em relação a uma conta de luz tradicional. O porém é o investimento. Fica entre R$ 40.000 e R$ 50.000. Os carros elétricos ainda são caríssimos no Brasil, com uma média de preços na casa dos R$ 130.000 acima. Porém, em comparação aos carros a combustão, sua economia mensal chega a ser mais de 5 vezes maior. Um veículo elétrico gasta o equivalente a 8 centavos por quilômetro rodado, enquanto o movido a combustível fóssil ou vegetal, caso do etanol, gasta em média mais de 50 centavos. Outra vantagem é a manutenção, bem mais simples e com menor periodicidade. Bom amigos, ficamos por aqui, e até o próximo vídeo.